Esperar aqui o pessoal voltar para nós reconectarmos com o pastor Valmir. Acredito que sim, Ramon. Acredito que teve um probleminha, mas já enviei novamente aqui. Vou tentar reconectar. Essas últimas lives a gente tem tido uma dificuldade. Sempre tem algum probleminha de internet, mas eu creio que vai dar certo. Vamos ver se o nosso pastor Valmir consegue se reconectar novamente para a gente continuar. Nós estávamos falando sobre o cristão na universidade, como lidar com a falsa tolerância e a privatização da fé. Ele estava começando a exposição quando tivemos um pequeno problema de conexão. Vamos ver aqui. Lembrando que essa já é essa primeira parte da... Opa, o pastor Valmir já está aqui. Da live já estará no YouTube, de 13, para você acompanhar depois aqui que sair do Instagram. Muito bem. Muito bem, desculpa aí, meus irmãos, aqui que teve alguma pequena queda aqui. Não se preocupe. A gente estava falando justamente sobre como lidar com a falsa tolerância e a privatização da fé. Então, com relação à falsa tolerância, geralmente é isso, né? No ambiente plural, aqueles que defendem esse tipo de perspectiva vão dizer o seguinte: olha, cada um tem a sua própria verdade, ou geralmente eles dizem assim: olha, a verdade ela é relativa. Só que só não é relativa a eles, né? Porque a verdade deles acaba se tornando absoluta. Isso é a Então, tática do Papaléguas, né? Que o Norman Geisler escreve no seu livro. exatamente, quando alguém... Dá para usar a tática do Papaléguas. O que é a tática do Papaléguas? É fazer uma pergunta que coloque a pessoa numa saia justa. Quando ela pode dizer o seguinte: não, a verdade não é absoluta. Aí tem que perguntar para a pessoa: você tem absoluta certeza disso? Ela vai ficar numa situação meio complicada. Então, ele defende um ponto de vista, uma ideia sobre moralidade ou sobre verdade, aí os cristãos não são tolerados. É isso que nós chamamos de uma falsa tolerância, que é muito comum na academia, mas isso predomina em vários ambientes da sociedade. Então, o que nós precisamos fazer é demonstrar que expostos a uma abertura, né? Não estão dispostos ao diálogo. Eles querem aceitar somente que nós aceitemos a opinião deles, mas quando se fala de ir para um diálogo franco, em que cada pessoa possa colocar na mesa os seus argumentos, isso não é aceito. O mesmo se diz acerca da privatização da fé. Nós vivemos em um momento da sociedade que se defende que a perspectiva cristã, os argumentos cristãos, eles só têm validade dentro do ambiente privado, né? Isso nós queremos dizer por privatização, ou seja, é que o argumento cristão, o pensamento cristão não pode influenciar a esfera pública, seja a economia, seja a educação universitária, seja o mundo jurídico ou a política. Isto é, a ideia é fazer uma dicotomia, é seguir aquele plano da dicotomia, em que nós temos um plano que é o plano da razão, do mundo público, e o plano da fé, que é o ambiente privado. Infelizmente, é preciso dizer que, historicamente, muitos cristãos aceitaram isso, né? Falando: olha, eu quero viver a minha vida somente aqui na igreja, no ambiente, a minha fé é para o meu estudo bíblico, é para a minha vida particular.
nós precisamos entender que a fé cristã é uma visão de mundo, e eu vou dizer isso, apresentar isso no livro. O que é uma visão de mundo? A fé cristã, ela se refere a toda a realidade. Se Deus é o Criador de todas as coisas, e Jesus ele é o Senhor de todas as coisas, significa dizer que nada escapa da autoridade de Deus. Mas nós estamos dentro desse ambiente e precisamos ter argumentos para contestar isso daí. É verdade. Inclusive, o senhor trata muito nesse livro aqui, né, Entre a Fé e a Política, sobre justamente esse argumento. O Estado é laico, como se isso fosse algum argumento para que a voz cristã, né, o argumento cristão não pudesse ser usado no debate público. Eu digo que essa frase, o Estado é laico, ela se transformou num mantra, né? Quando a pessoa quer fugir de um debate, quer afastar a voz dos cristãos, fala, o Estado é laico. O Estado é laico. Parece uma mãe falando com seu filho, olha... Então, é preciso tomar cuidado com isso daí. O Estado é laico, é preciso dizer isso. Dizer que o Estado é laico não significa que o Estado ele seja estranho à religião, ou que ele quer que a religião se mantenha somente em um ambiente privado. Não é isso que é Estado laico. Estado laico nada mais é do que um Estado que não adota uma religião como oficial. E no caso brasileiro, o Estado laico, o modelo de Estado laico no Brasil é um Estado laico favorável à religião, tanto que o artigo 19, inciso 1º da Constituição Federal, estabelece, entre outras coisas, a possibilidade de cooperação entre o Estado e as organizações religiosas. Por quê? Porque entende a importância do fator religioso na vida das pessoas. Então, diante de tudo aquilo que a fé cristã, mais especialmente, contribuiu para a sociedade. Então, esse argumento é um grande embuste, né? Sim, com certeza. E aí, também, nessa perspectiva, né, como nós podemos influenciar dentro do campus universitário, diante de tantas ideologias, dessa falsa tolerância, dessa privatização da fé, como nós podemos atuar, como o jovem cristão pode ter uma atuação e influência dentro do campus universitário? Eu sempre digo o seguinte, vamos lá. Primeiramente, realmente necessário que ele tenha aquele testemunho individual, né, de vida, de exemplo, né, como comportamento cristão. Não existe uma apologética melhor do que o exemplo de vida. Então, nós estamos falando mais de testemunho. Eu digo isso porque geralmente eu vejo alguns jovens que estão na universidade, eles querem se preparar apologeticamente. Isso é bom? Isso é muito bom. Isso é muito bom. A apologética ela é essencial. Só que a apologética ela não serve simplesmente para subjugar outra pessoa intelectualmente. Eu aprendi isso quando eu entrei na universidade e percebi que o melhor argumento que nós podemos utilizar é o nosso testemunho de vida. E às vezes a utilização equivocada da apologética, em vez de trazer a pessoa para a Cristo, acaba afastando ela porque nós entramos numa briga desnecessária. Então, a melhor maneira é o testemunho individual de vida do nosso comportamento. Segundo, termos um bom desempenho acadêmico. Um bom desempenho realmente é que o cristão ele dê exemplo como um bom aluno, que faça os seus trabalhos, estude, faça as leituras recomendadas, né? Mesmo que os professores indiquem teóricos que possam ofertar críticas à fé cristã, isso faz parte do processo, nós precisamos ler esses autores com a perspectiva crítica. Isso é muito importante. Então, dar um bom testemunho na universidade através da excelência acadêmica, isso é muito interessante. Como é que nós podemos influenciar? Nós podemos influenciar também esse ambiente, aí sim, produzindo um conhecimento de qualidade que seja cativo ao Evangelho. O que eu estou querendo dizer por isso? Como é que nós podemos utilizar aquele conhecimento que nós estamos recebendo ali, seja ele teórico ou seja ele prático, como é que o Evangelho vê aquilo dali? Quais são os pensadores cristãos que contribuem para aquele ambiente? Se é na área da filosofia, como que a filosofia cristã enxerga isso daqui? Se é na área da pedagogia, se é na área da saúde, se é na área do direito. Vou dar o meu exemplo aqui, que sou da área do direito, né? Quando você está na academia, geralmente você não ouve muito pouco sobre o chamado direito natural, que é uma ideia de que nós temos direitos inalienáveis, que esses direitos, no fim das contas, eles vêm de um legislador que estabeleceu esses direitos, né? Embora exista uma versão racionalizada.
nós não ouvimos isso na universidade quando nós estamos lá. Nós que somos cristãos precisamos ir para o ambiente acadêmico e demonstrar a contribuição cristã para todos os níveis de conhecimento. Todos os níveis. Qualquer curso, daqueles mais conhecidos e daqueles menos conhecidos. Seja uma psicologia da vida, seja uma contabilidade, seja uma odontologia, nós precisamos, assim, olhar para a nossa formação profissional, aquilo que nós estamos aprendendo, e perguntar como o Evangelho encara esse tipo de perspectiva. E a partir disso daí, como que nós influenciamos? Aí produzindo conhecimento também, escrevendo, né? Utilizando a profissão adequadamente. Eu acho que são maneiras que nós podemos utilizar para influenciar naquele nível, né? Influenciar os professores, influenciar os nossos colegas de sala e depois produzindo, influenciar outras pessoas que estão além daquele ambiente ali. É verdade. Às vezes as pessoas têm aquela ideia de que sempre precisam estar naquele momento de confronto, né? Toda hora que o professor está falando sobre alguma coisa, já quer partir para o confronto, já quer entrar no debate, só que a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. As oportunidades elas vão surgir em algum momento na nossa trajetória acadêmica, e é nesse momento, né, falo assim, do debate mesmo, de opiniões e acerca da fé cristã, não é todo momento que a gente vai estar ali interrompendo o professor numa explanação de uma aula, de um teórico que falou alguma coisa que vai contra aquilo que cremos, né? Nós temos que ver as situações e analisar se aquele momento é propício para fazer ali a exposição da nossa fé. Exatamente, você fez uma ponderação aqui que é muito pertinente e nós precisamos considerar isso. O cristão no ambiente acadêmico, ou em qualquer outro ambiente, ele não pode ser insuportável também, né? Ele tem que ter sabedoria, porque realmente, uma coisa é você defender aquilo que você acredita, e outra coisa é você ser insuportável em alguns ambientes. Quando você acredita que está falando uma boa palavra, na verdade as pessoas estão olhando para você, mas o que esse cara está falando? Porque a palavra não foi falada no momento e da maneira adequada. E isso é importante. Quando um professor fala qualquer coisa, você tem que ter a gentileza, se for aquele momento, se você entender que o momento é propício, nunca vá diretamente apresentando um argumento contrário. Você pode ir através de perguntas, faça perguntas que o próprio professor e os alunos vão chegar à conclusão de maneira gentil que aquilo que está sendo exposto talvez não seja o mais adequado. Ou seja, você dá uma outra versão sem falar nada, sem se levantar, sem alterar o tom de voz, sem contestar o professor, só fazendo uma pergunta com uma gentileza, um colega de sala. Então, isso que você falou é muito importante. E também tem que avaliar o momento. Não é porque o professor colocou lá um determinado autor que você acredita que a ideia dele choca frontalmente aos postulados da fé cristã. Espere o momento adequado. Em um momento que você possa apresentar uma perspectiva crítica em relação àquilo, se valha de um outro pensador, de um outro teórico, né? Nunca utilize no ambiente acadêmico, é preciso dizer isso daí, a Bíblia diretamente como autoridade científica, porque realmente não vai ser aceito ali. Mas nós temos bons autores na atualidade, sejam cristãos e até mesmo não cristãos, nós podemos nos valer para demonstrar que podemos criar um argumento condizente, coerente, sem nos tornar pessoas indesejadas naquele ambiente, né? Precisamos ter uma palavra temperada, sábia, adequada para aquele ambiente. Sim. Dentro disso aí, o momento de nós falarmos, nós precisamos, para falar, para argumentar, termos argumentos sólidos, né, para convencer ou para pelo menos gerar uma dúvida na cabeça do professor, dos alunos. E aí eu quero dividir essa pergunta aqui agora em duas frentes, né? O que eu, estudante universitário, devo fazer para me preparar e o que a igreja, enquanto instituição, deve fazer no trabalho com esses jovens que estão ingressando no ambiente acadêmico? Boa pergunta. Como se prepara? Como que o jovem cristão ele precisa se preparar para esse ambiente? Primeira coisa é a leitura da Bíblia, né?
todo cristão que quer se preparar apologeticamente, né? Apologética nada mais é que estar preparado para dar argumentos, né? A razão da nossa esperança. Então, a leitura da Bíblia é o início de todas as coisas. Segundo, a leitura de bons livros. A leitura de bons livros apologéticos, e não somente apologéticos cristãos, mas livros históricos, até mesmo de pessoas que não necessariamente são cristãs, mas às vezes nós encontramos evidências, argumentos históricos em outros livros. Então, a boa literatura é essencial para o cristão formar as suas convicções e alicerçar um bom argumento com relação à nossa fé e desacreditar aqueles que não acreditam na fé cristã. Daí existem vários livros, né, que eu poderia dizer aqui, e no meu livro, na bibliografia, tem uma vasta bibliografia, mas eu recomendaria, por exemplo, alguns autores, como Alistair McGrath, que escreveu sobre apologética, os livros do C.S. Lewis, né, principalmente Cristianismo Puro e Simples. Todo cristão universitário deveria ler esse livro, né? Os livros também exatamente, esse livro é espetacular, esse livro é espetacular. Os livros também do William Lane Craig estão recomendados. Então, são livros que são importantes para o crescimento cultural do cristão. E quando se cresce culturalmente, você cresce também apologeticamente. E um terceiro ponto, que é o quê? Que é, se possível, acessar bons canais de fé cristã, né? Frequentar a escola bíblica dominical. É verdade. Né? Isso daqui parece, mas é importante, meu irmão. Toda a minha base teológica, eu comecei na escola bíblica dominical e até hoje não larguei. Então, frequentar a escola bíblica dominical, essas coisas que são consideradas simples, mas que vão alicerçando a sua fé. Então, é importantíssimo que o jovem que está na universidade, ele não abandone esse contato com a igreja e também não deixe de frequentar a escola bíblica dominical. Inclusive, lá no meu canal do YouTube, que é Cultura e Teologia, quem quiser vá lá, se inscreva lá no canal, eu fiz um pequeno série de vídeos sobre o cristão na universidade e um deles eu toco exatamente nesse ponto. Então, esse preparo, ele passa exatamente por isso. E um quarto aspecto, que é o preparo espiritual, que na verdade é o primeiro preparo. Né? Como é que nós nos preparamos para esse ambiente? Olha, a nossa batalha, nós que somos pentecostais e acreditamos nisso, a nossa batalha é espiritual. Então, a devoção, a vida de oração, a dependência ao Espírito Santo de Deus é essencial. Porque quando nós conversamos com uma pessoa, nós podemos utilizar vários argumentos históricos, científicos, e a pessoa não se convence. Por quê? Quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então, o preparo espiritual nesse ambiente é fundamental. E enquanto instituição, já que estamos no nosso Ótimo. arraial assembleano, o que nós da Assembleia de Deus, líderes de jovens, pastores, podemos fazer para ajudar esses jovens? Muito bem. Uma pesquisa que foi realizada, não sei em qual ambiente, mas ele apontava que somente 14% de jovens que estavam na universidade, cristãos, eles se sentiam preparados pelos seus ministérios para defender a fé e viver a fé de maneira plena na universidade. Ou seja, a grande maioria esmagadora se sentiam despreparados. Por quê? Porque realmente não tinham nenhum tipo de incentivo, abordagem, aulas, palestras sobre esse assunto. Então, o primeiro ponto que nós já tocamos, e eu gostaria de destacar, a primeira responsabilidade, eu sempre foco nesse ponto, que é a responsabilidade da pessoa. Né? A pessoa, o jovem, ele se buscar, eu quero aprender, eu quero me preparar. Aí nós temos outros atores que são responsáveis. Os pais também têm um papel muito importante de dar as diretrizes para os filhos e apontar os cuidados necessários sobre esse ambiente. E eu abro um parênteses. Outro dia eu estive em Rondônia e um casal, ele falou, Valmir, nosso filho ele foi fazer a universidade, foi para São Paulo, e a primeira obrigação dele foi ler o seu livro antes de entrar na universidade. O que demonstra isso? O cuidado dos pais, o zelo dos pais em relação àquele ambiente.
E por fim, a igreja tem responsabilidade, tem uma grande responsabilidade. Líder de jovem, pastor da igreja precisa se preocupar com isso. Os pastores precisam entender. O pastor não precisa ter ido para a universidade, né? Não precisa necessariamente, mas precisa ter um líder, precisa ter pessoas que compreendam essa realidade. E a partir disso, o que a igreja precisa fazer? Precisa fazer rodas de conversa, precisa fazer bate-papo, palestras, né? Discutir, que não seja o meu livro ou qualquer outro livro que trate do assunto. Eu cito o meu livro que eu conheço. Teve igrejas que entraram em contato comigo, que utilizaram o meu livro para uma série de palestras em que eles discutiam esse assunto com a juventude. Isso é muito importante. Falar sobre trabalho. Olha só, nosso jovem precisa falar sobre trabalho na perspectiva cristã, entender a sociedade dentro dessa perspectiva. Então, eu acredito que nós, utilizando aí essa visão, nós que somos da Assembleia de Deus, são alguns aspectos importantes. Agora eu te digo uma coisa, eu vejo que alguma coisa tem mudado também. Eu tenho esperança nisso. Por quê? Porque um fator foi a própria publicação do meu livro. Eu tenho recebido testemunhos de várias localidades onde eu tenho passado, que pessoas falam, Valmir, esse livro foi muito importante, porque ele quebrou algumas barreiras que nós tínhamos na nossa cidade. Existia uma aversão à ideia de universidade, mas só o fato de ter o livro publicado, não precisava nem ter lido, mas o livro publicado é um indicativo de que a nossa denominação ela vê isso com bons olhos, ou seja, é uma mudança de pensamento. Eu cito também o apreço que isso está recebendo na nossa denominação, na nossa igreja, que a CGADB, mais especialmente através da CPAD, que é a nossa editora, ela realizou em anos anteriores encontros com jovens, né, o Impactar e o Liderar, e esse tema tem sido tratado lá, e pela graça de Deus eu tenho contribuído. E também nas conferências e congressos da Escola Dominical, esse assunto também tem sido abordado. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que do ponto de vista lá da convenção, esse assunto tem sido disseminado. Agora, é importante que os campos, né, os estados, eles adotem essa perspectiva, entendendo a necessidade da nossa juventude para abordar esse assunto. Realmente é um tema urgente. A gente muitas vezes foca muito no problema, né? Está acontecendo isso. Mas o que nós temos feito individualmente e coletivamente para ajudar a contornar essa situação, né? A gente não precisa só dar o diagnóstico, a gente precisa também oferecer o tratamento, né, para isso. E a preparação, né, do jovem, do irmão, da pessoa que quer entrar na universidade, que já entrou na universidade, é muito importante. Graças a Deus eu tive uma base, tenho uma base de fé desde de criança, né? A minha mãe, ela me educou nos preceitos do Senhor e isso foi de fundamental importância no período que eu estive na universidade, né? E aí, quando confrontado nesses dois frontes que o senhor citou, né, na questão intelectual, mas também na questão dos relacionamentos, eu tinha a minha base estabelecida, né, porque eu fui educado assim, então isso foi de suma importância na minha vida universitária. É isso mesmo. E eu acrescentaria também, como um fator também que ajuda bastante o jovem nesse preparo, e algumas igrejas, inclusive a Assembleia de Deus tem um ministério que está trabalhando nesse sentido, que é ministério, um grupo, né, voltado para tratar dessas questões, o chamado evangelismo universitário. E desse ponto eu cito o Chi Alpha Brasil. Chi Alpha Brasil, que escreve CHI Alpha Brasil, que é um ministério que eu atuei quando estava na universidade, na época chamava Agência Pés Formosos, e Chi Alpha vem um nome que é do ministério que é lá da Assembleia de Deus norte-americana, que é um ministério voltado para as igrejas pentecostais. Inclusive, o líder desse movimento, desse ministério, é um grande amigo, que é o José Soares. Então, é importante esse tipo de trabalho. E temos algumas ações, temos palestras, temos cursos, existe o site, você pode acessar o site Chi Alpha Brasil, e eu recomendo ao jovem, enquanto estiver na universidade, procure entrar nesses grupos, desde que você conheça, né,
a procedência que está sendo realizado, porque ele é um momento de alimentação espiritual, um momento de convívio, um momento, né, de oração conjunta. Para mim, isso foi muito importante, porque eu tinha pessoas que poderiam me auxiliar naquele contexto em que eu era muito novo na fé, entrei na faculdade ainda, eu tinha um ano de novo convertido, e isso foi muito importante para mim. Lá na universidade a gente tinha um grupo chamado Odontocrentes, né? E aí era um grupo de cristãos que tínhamos as reuniões, né, semanais, e realmente muito importante. O senhor falou, né, na questão do trabalho, eu vi que também está conosco aqui o pastor Kleber Maia, que é um pastor aqui da nossa Assembleia de Deus em uma das cidades, Galinhos, e ele tem um livro justamente importante também para os irmãos que estão aqui ouvindo, que é O Cristão e o Trabalho. E também vai nessa continuação do cristão na universidade, o cristão e o trabalho, que também é outro fronte, né, de atuação do cristão muito importante. Foi feita uma pergunta aqui, pastor, existe algum curso universitário que o cristão não pode fazer ou não deveria fazer? Antes de responder a pergunta, deixa eu saudar o pastor Kleber Maia, uma grande satisfação, um querido amigo, que Deus abençoe a vida dele, um grande escritor que nós temos na nossa denominação. Né? Ele tem o canal dele, Canal Graça e Poder, que é uma verdadeira bênção de Deus. Com relação a essa pergunta, existe algum curso que o cristão não possa fazer? Rapaz, são milhares, hoje tem uma grande diversidade de cursos aí espalhados pelo mundo, que eu posso correr o risco de errar aqui, mas, assim, primeiro momento eu não me recordo sobre nenhum curso que o cristão não possa fazer. Talvez, se alguém indicar alguém, eu posso tratar mais especialmente, mas não me recordo de nenhum especialmente, não. Como eu digo, tem cursos que estão em várias áreas hoje que nós nem imaginávamos que teria, né? Então eu não me recordo, sinceramente, de nenhum. A priori, não vejo nenhum que seja nocivo em si, a priori. Para nós caminharmos para o final, eu quero, antes dessa última pergunta, na verdade, um conselho. Eu queria saber como a universidade, né, como o seu preparo universitário foi importante também, e também na sua fé, na área da sua atuação, né? O senhor é jurista, e como tem sido essa sua atuação nesse campo, como tem sido como o senhor tem utilizado a sua fé, né, dentro desse campo jurídico. Eu vi que o senhor faz parte da ANAJURE, né, que é a Associação dos Juristas Evangélicos, e aí como tem sido isso na sua vida? Isso é muito importante, né? O pastor Kleber Maia trata do assunto, né, do trabalho, e o que eu entendo é exatamente isso. Não é só você pregar o evangelho no ambiente que você trabalha. Utilizar o trabalho para o propósito do reino é utilizar o conhecimento daquela profissão de maneira que honre ao evangelho abençoando outras pessoas. Isso vale para todas as atividades. No meu caso, que eu me formei primeiramente em Direito, depois eu fiz Teologia, o próprio mestrado, eu entrei num ramo do Direito, e nesse ramo do Direito, eu trabalho mais especialmente com política e direito eleitoral. Por isso que eu trabalho bastante o aspecto da política nos meus livros, né? Isso foi muito importante porque eu acabei entrando em algumas entidades de abrangência nacional que tratam da liberdade religiosa e dos direitos fundamentais, como, por exemplo, a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Tive o prazer de participar da fundação ali no Congresso Nacional, atuei por muitos anos como diretor de assuntos acadêmicos e, mais recentemente, estou no IBDR, que é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Então, o que essa instituição faz? Ela apresenta as contribuições da fé cristã para a esfera pública no ambiente do direito. Mas não somente isso, nós também discutimos como nós podemos defender as liberdades fundamentais a partir de uma perspectiva cristã, demonstrar que o direito ele precisa, né, se valer de valores que escapam ou que estão além daquilo que a própria lei vai dizer. Então é isso que nós estamos abordando. E mais especialmente, o meu ramo de pesquisa é o ramo do ambiente da política, foi daí que veio a ideia de trabalhar o assunto da política e a influência
da igreja evangélica no processo eleitoral brasileiro. E graças a Deus, esse livro foi muito bem recebido. Ele tem sido citado, inclusive, por decisões judiciais de tribunais superiores. E eu vejo nisso uma certa contribuição através do mundo do direito, porque é exatamente aquilo que as pessoas estavam precisando. Então, essa foi a minha realidade, né? Eu utilizei o direito, é um âmbito de pesquisa, trabalho num tribunal eleitoral, então é o âmbito que eu tenho atuado. Mas várias pessoas podem ter várias experiências diferentes. O que é importante é nós olharmos para a nossa profissão e fazer a pergunta: como a minha profissão pode ser utilizada para honrar a Deus e glorificar a Deus? É verdade. Eu quero aproveitar para parabenizar por esse livro aqui, muito bom. A gente tem muitas publicações sobre política, mas na linha reformada, né? A gente tem, por exemplo, o livro do Franco Ferreira, né, Contra a Idolatria do Estado, que também é um livro excelente, e outros, mas dentro do nosso ramo pentecostal, realmente esse livro aqui, eu não sei quantos nós temos sobre política, mas creio que esse é um dos principais livros que nós temos a respeito dessa temática, muito importante. E para encerrar, pastor, eu gostaria que o senhor desse alguns conselhos aos cristãos universitários. Ok. Eu dou algum desses conselhos também no meu livro, e para ser bem direto, eu queria realmente dar alguns conselhos aqui. Primeiro, eu sempre destaco: mantenha a humildade em Cristo. O que eu quero dizer com isso? Você que está na universidade ou que está ingressando na universidade agora, entenda que você está na universidade pela graça de Deus. Por que é importante destacar isso? Porque tem muitos jovens que depois de pedir oração na igreja, depois, né, de chorar, de pedir ajuda, depois ele passa no vestibular lá, consegue uma vaga na universidade, de repente ele se torna uma pessoa arrogante, se esquece da igreja, das pessoas que o ajudaram. Não. E às vezes passa por cima, inclusive, do pastor, se acha mais sábio, mais inteligente que o pastor, do que os pais. Não entenda assim, não tenha essa postura. Mantenha humildade, entendendo que através de uma postura de humildade você será abençoado. Segunda recomendação e conselho que eu dou: não deixe os laços familiares, ou seja, não se afaste da sua família. Manter a convivência familiar, o contato com a família é essencial para você manter a sua estrutura de fé. Obviamente que muitos universitários precisam mudar de cidade, isso é uma necessidade em algumas situações. Mas o que eu quero dizer é: não quebre os laços, continue mesmo à distância, mantendo esse contato com a sua família. Terceira recomendação, terceira dica e conselho que eu dou: não abandone a sua igreja, não deixe de frequentar a sua igreja. Mesmo em períodos difíceis, mesmo quando você tenha muito trabalho na faculdade, né, seja em época de prova, faça o possível para não deixar a convivência com os irmãos na fé. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu amava estar na igreja, eu amava ir para a escola bíblica dominical, e isso foi muito importante para mim. Então, quando uma pessoa, porque nós somos aquilo que nós fazemos, quando uma pessoa perde o hábito de ir na igreja, ele deixa de 1, 2, 3 dias, isso se torna um hábito. Ele deixa de ir. Então, com todas as dificuldades, com toda, né, a dificuldade que você possa ter, não deixe de frequentar a sua igreja, faça um esforço para você se manter com a sua congregação. E por fim, tome cuidado, entenda que você tem as suas fraquezas pessoais, as suas fraquezas individuais. Por que eu digo isso? Por mais que você seja um bom crente, uma pessoa preparada, uma pessoa que vai na igreja, continua indo na igreja quando está na universidade, frequenta a escola bíblica dominical, mas entenda que mesmo tomando todos esses cuidados, né, você ainda tem as suas limitações e as suas fraquezas. Entenda que quando você está no ambiente universitário, qualquer coisa, qualquer momento, você pode cair por um erro simples, e isso pode te levar a uma situação muito ruim. Então, entenda que você depende de Deus em todos os momentos, mesmo na igreja ou no ambiente da universidade. Né? Entenda que o mundo vai querer fazer com que você perca esse foco, perca a visão do reino. Mas mantendo essa simplicidade, a humildade,
uma vida de oração, se preparando, fazendo boas leituras e, sobretudo, com a graça de Deus na sua vida, você vai entrar na universidade, vai fazer um bom curso, vai ser um referencial, vai se formar, vai sair dali com o seu canudo na mão e vai dar o testemunho na igreja dizendo: o Senhor me abençoou, me colocou lá e eu saí de lá com a graça de Deus. Acho que são alguns conselhos que eu deixo para todos os jovens que nos acompanham. Muito bem. Pastor Valmir, quero lhe agradecer por ter aceitado o meu convite sem ainda me conhecer, né? Mas de prontidão aceitou o convite. É uma temática que eu gosto muito de trabalhar, até por também ter sido universitário e saber das dificuldades que nós enfrentamos. Então, eu lhe agradeço por ter de prontidão aceitado o meu convite. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente, ou aqui em Natal, ou em algum evento no Brasil. Mas eu quero fazer o meu agradecimento especial e também recomendar aos irmãos o livro, não só esse, mas os demais do pastor Valmir, que são livros de suma importância para nós. Então, pastor, muito obrigado de coração. Os irmãos estão vendo aqui, nós sempre colocamos também no YouTube os vídeos para que também mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, e quero fazer meu agradecimento especial ao senhor. Amém, Zé Vitor, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe a vida de vocês nesse momento de bate-papo. Espero que tenha sido proveitoso para você e para todos os irmãos que estão aí. Né? O livro, quem quiser, está nos sites da CPAD, Isso. um livro que vai para quarta, está na quarta, vai para a quinta edição agora, graças a Deus tem edificado e ajudado muitos jovens que estão chegando na universidade. Eu espero que possa edificar a vida dos irmãos em Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua vida e seu ministério. Amém. Deus abençoe Forte você abraço. e todos os irmãos. Amém. Queridos, agradecendo a todos que estiveram conosco nessa live de hoje. Creio que foi de suma importância para nós. Lembrando que esse conteúdo ficará disponível lá no YouTube. Também nós estaremos colocando, e aqui no Instagram durante 24 horas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.